No episódio anterior, de Yuya, o ex-bucho de lombriga. Mas antes que possam vomitar mais inveja, uma limusine para na frente da escola. E de lá, sai Taori, a garota que ele salvou. Yuya, é você? Eu estava te procurando. Ele trava. Como é que ela sabe meu nome? Kaori explica tudo. Você salvou minha vida. E eu juro, achei que você era um Pokémon com síndrome de Down, mas era corajoso. E eu me perdi ali. Eu quero te recompensar de alguma forma. Você gostaria de estudar na Academia Ouse? Yuya arregala os olhos. A Academia Ouse é tipo Hogwarts, mas de gente rica e genial. Mas eu não sou inteligente assim. Aí vem o irmão metido querendo entrar também. Nós somos melhores que ele em tudo. Mas Kaori puxa a ficha criminal dos dois na hora. Já investiguei vocês, sei tudo o que fizeram com o Yuya. E solta a bomba. Na nossa escola, caráter vem antes da nota. A assistente dela sugere que Kaori mostre a escola. Ela puxa Yuya pela mão e vão embora, deixando os irmãos dele plantados ali, engolindo o próprio recalque. Chegando lá, Yuya fica de boca aberta. A escola é um paraíso nerd de alto nível. Ele conhece o presidente, Tsukasa, que o recebe calorosamente. Obrigado por salvar minha filha. Yuya, nem foi tudo isso. Kaori, você foi o único que se mexeu. Tsukasa oferece uma bolsa, tudo pago. Yuya, o ex-bolo choroso, hesita. Mas eu não tenho talento. Tsukasa manda a real. Talento é só trabalho bem feito com prática. Cada um brilha de um jeito, por que não tenta um dia? Logo depois, a professora Sawada entra. Cientista famosa, mas dá aula como se fosse um canal do YouTube. Didática top. Na aula, Yuya se apresenta. Silêncio. Ele pensa, será que me odeiam? Na real, a galera tá só perplexa com a beleza dele. Yuya, o príncipe das sobras de crepê. Ele senta no fundão, divide o livro com uma colega meio fria. Pronto, já me odeia. Mas Kaori observa de longe, torcendo para que ele se encaixe. A aula é mais animada do que ele esperava. A galera é ativa, interessada, ninguém joga papel no professor. No intervalo, um grupo chega animado. Você é modelo? Tem namorada? Quer casar? Mas Ryo aparece, tipo segurança particular. Dá um tempo, pessoal. Ryo leva Yuya pro refeitório. E aí sim, cardápio gourmet, tudo grátis. Yuya pensa, isso aqui é o céu? Lá, conhecem Shingo, outro aluno. Começam a falar de anime, games e... Yuya se dá conta. Eles são igual a mim. Fica tão confortável que até esquece da velha depressão. Shingo diz que tá no clube de games e mostra que tem console na escola. Yuya fica em choque pixelado. No fim do dia, Yuya encontra Tsukasa e admite. Foi... divertido. Então, que tal continuar? Na saída, Kaori o espera. Vai se juntar à escola? Ele confirma. Ela sorri. Então, vem comigo. Eles vão passear. Loja aqui, loja ali. Clima leve. Quase um date sem ser date. Kaori admite que não sai muito. Todo mundo trata ela diferente por causa do pai. Mas você é diferente, Yuya. Ele fica nervoso. Vamos ver aquela creperia ali? Na fila, ele pensa. Será que se eu comer demais, viro o velho eu? Enquanto comem, se divertem. Yuya experimenta um crepe diferente. Fica com vergonha, mas ela oferece uma mordida do dela. Ele morde, tímido, e ali, a vida finalmente começou a sorrir pro Yuya. De repente, ela percebe como ele está se sentindo, mas ele também lhe oferece uma mordida. Ela aceita nervosamente, dando uma mordida. E algumas garotas observam, achando que eles são super fofos juntos. Mais tarde naquela noite, Yuya decide voltar para o outro mundo. Vestindo uma armadura completa, ele entra.
confrontando os monstros que aparecem. Mesmo assustado, ele os derrota e vê que subiu para o nível 235, mas percebe que a velocidade com que ele estava subindo de nível ficou muito menor. Então ele pensa em sair de casa para encontrar monstros mais fortes para lutar. Pensando em seu tempo na academia, Yuya quer encontrar um novo desafio. Mas, ao sair do portão, de repente ouve um grito. Ele saca sua lança e corre em direção ao grito. Ele encontra vários soldados que foram brutalmente assassinados. Ele percebe um monstro, um general Goblin de nível 200. Yuya percebe que é perigoso, mas vê uma garota atrás dele. Ele arremessa sua lança, mas o Goblin a desvia. No entanto, naquele momento, Yuya desfere um golpe com o pé, e o Goblin é derrotado. Ele se vira para a garota, mas ela o chama, pois há outro Goblin atrás dele. Ele é arremessado para longe, e percebe que o Goblin é mais forte e mais rápido do que ele. Mas Yuya não desiste, acreditando ter outras forças. Ele usa sua lança para saltar sobre o Goblin, e em seguida troca para seu arco, lançando uma saraivada de flechas. Ele então volta a usar sua espada e divide o Goblin ao meio. Ele observa a garota pensando nos outros humanos neste mundo, mas ela acaba desmaiando, e ele ouve alguns homens se aproximando, então usa uma habilidade de invisibilidade para evitá-los. Cavaleiros vêm à procura da garota e descobrimos que ela é uma princesa chamada Lexia. De volta à sua casa, Yuya pensa sobre o encontro, imaginando se a garota estava bem, mas como cavaleiros apareceram para ajudá-la, ele acha que ela deveria estar bem. Olhando para sua camisa, pensa que deveria tentar comprar roupas novas, já que ganhou algum dinheiro no outro mundo. Vemos um shopping e, enquanto Yuya anda por ali, as pessoas o encaram, pensando que ele deve ser algum tipo de ator ou modelo. Sua camisa está encantada para se manter limpa, mas ele acha que deveria comprar outras roupas, para não ficar sempre igual. Enquanto isso, vemos um diretor gritando com um outro homem. O homem é um empresário de uma modelo chamada Shou, mas Shou não apareceu para a sessão de fotos. O empresário recebe uma ligação de Shou e descobre que ele está a caminho. Mas o diretor fica furioso porque Shou não respeita o tempo de todos que estão lá prontos para a sessão de fotos, principalmente Miu, a outra modelo que ficou esperando a manhã toda. O tema da sessão de fotos é ser um casal, então é impossível fotografá-la sem ele. O diretor pensa no que fazer, e como todos estão esperando para começar, decide procurar um substituto no shopping. Enquanto Yuya pesquisa, fica impressionado com a quantidade de opções. Algumas garotas o abordam, e ele teme que seja uma tática de vendas. Elas pedem para saber mais sobre ele e até se oferecem para ajudá-lo a fazer compras. Ele não quer que elas se sintam mal, então as recusa, da forma mais educada possível. As meninas ficam perplexas e começam a surtar por causa dele, mas Yuya se pergunta se ele lidou com elas da maneira certa. O diretor luta para encontrar um substituto, mas diz ao assistente que eles não podem desistir. Eles passam por Yuya e o diretor imediatamente pensa que ele é o escolhido. Yuya é abordado e o diretor explica a situação para ele. Ele está nervoso para fazer isso, mas pensa em todas as pessoas que estão contando com ele e acaba aceitando ser o modelo delas. Ele atua como namorado da sessão de fotos, tirando fotos com uma variedade de roupas e posições diferentes. O diretor diz para ele parecer mais sexy, mas Yuya tem dificuldade com a direção. Enquanto Miu diz que ele está indo bem para sua primeira vez, e Yuya se deixa cativar por sua aparência. Ela o agradece por salvá-los, mas Yuya percebe que ela está se aproximando. O diretor percebe que Yuya está com uma expressão meio tensa. Eles seguem para o próximo local, e Yuya fica impressionado com Miu por ser tão profissional, mesmo tendo quase a mesma idade, então ele está determinado a dar o seu melhor. Mas Miu o agarra para a próxima cena, e ele entra em pânico quando ela o empurra. O diretor diz para ela se aproximar ainda mais, então ela o abraça e se aproxima ainda mais, o que deixa Yuya ainda mais envergonhado, e uma multidão começa a observá-los. Enquanto isso, no outro mundo, vemos a princesa Lexia, enquanto ela pensa em como foi salva. Ela decide partir, e seu cavaleiro se pergunta para onde ela está indo. Ela diz que está voltando para a Floresta Escura, para encontrar a pessoa que a salvou. Mas seu cavaleiro diz que é impossível que alguém esteja vivendo naquela floresta. Mas Lexia insiste que foi salva por alguém e deve agradecer a quem a salvou. Seu cavaleiro a alerta sobre os perigos de voltar,
mas ela diz que todos vão se juntar a ela desta vez, e eles se perguntam de quem ela herdou tal comportamento imprudente. De volta ao shopping, a sessão de fotos acabou, e o Yuya está exausto. Miu o agradece mais uma vez, e Yuya de repente engasga na bebida. Miu oferece seu lenço, mas Yuya se preocupa porque está suado, mas também não consegue usar a manga, pois as roupas não são dele. Yuya pensa na experiência como modelo e acha Miu incrível, mas Miu diz que acabou se acostumando, mencionando como costumava cometer muitos erros quando ainda era novata. Ele pensa em como é a primeira vez que usa roupas tão elegantes, pois nunca teve essa oportunidade antes. Ele se pergunta por que ela começou a modelar, e ela diz que só queria ser notada, porque seus pais estavam sempre ocupados demais para passar tempo com ela. E depois que ela começou a ganhar fãs, ela continuou porque tinha pessoas torcendo por ela, e ela gostava de poder trazer felicidade para as pessoas que a viam. Ela diz que ele também consegue, dizendo que ele deve ir no seu próprio ritmo, e o lembra de apenas aproveitar todos os momentos ao longo do caminho. Enquanto conversam, o diretor tira várias fotos espontâneas deles. Mas naquele momento, de repente surgem paulizeiras, e a multidão fica animada para vê-lo. Ele se aproxima de Miu, dizendo que podem continuar com a filmagem. Ele a empurra contra a parede, querendo invitá-la a beber, mas Yuya percebe que ela está incomodada. Ele os interrompe, e Shou se pergunta quem é ele. Shou tenta dar um soco nele, mas Yuya o joga para longe. Todos ficam chocados, e Yuya pensa em como o soco pareceu lento. Ele teme causar uma cena, pensando que vai se meter em encrenca por bater num cara tão bonito. Mas a multidão aplaude ele, achando ele muito maneiro. Shou se pergunta como perdeu, mesmo praticando boxe. O diretor manda ele embora, pois eles filmaram tudo em 4K. Shou sai correndo, e Miu agradece a ajuda, revelando que Shou a estava perseguindo por aí e ela não sabia o que fazer. Mas o diretor diz que o comportamento de Shou sempre foi ruim, e com isso é improvável que ele volte a trabalhar. Ele se pergunta se Yuya tem interesse em continuar como modelo. Yuya agradece a ele por ter dado a oportunidade de trabalhar com tantos profissionais, mas acha que não é bom o suficiente para fazer o trabalho direito, então acaba recusando. O diretor respeita a decisão dele, e eles acabam lhe dando todas as roupas da filmagem, como agradecimento pela ajuda, já que não podiam pagá-lo por ser apenas um amador. Yuya acha que a experiência já foi o suficiente, mas o diretor diz que é natural ser recompensado pelo trabalho, especialmente porque foi ele que o salvou, então Yuya aceita. Miu espera trabalhar com ele novamente no futuro, e eles lhe desejam boa sorte. No carro, o diretor acha uma pena que Yuya não tivesse querido continuar, sabendo que teria sido uma estrela. Olhando para as fotos, Miu pensa em como Yuya era diferente, e o diretor a vê ficando vermelha, então a provoca, dizendo que sente uma queda por ele. Yuya organiza seu guarda-roupa, empacotando todas as suas novas roupas, e vemos que sua foto se espalhou. As agências se perguntam quem ele poderia ser, e vemos uma mulher desesperada para contratá-lo, ordenando à sua associada que o encontre antes que outras agências o encontrem. Enquanto isso, no outro mundo, vemos os cavaleiros de Lexia lutando contra alguns goblins. Os cavaleiros lutam, e de repente um goblin aparece atrás dela, mas o goblin é derrotado e Yuya aparece. Eles ficam chocados em vê-lo, e Yuya mata os goblins sem esforço. Lexia fica feliz em ver que ele é real, e Yuya acaba com os goblins. Ele trata um dos cavaleiros, e Lexia se aproxima dele, dizendo que veio à Floresta Escura porque tinha algo a dizer. Yuya pergunta o que ela quer, e de repente ela pergunta se ele quer se casar com ela, deixando todos chocados. Seu cavaleiro se pergunta o que ela está pensando, lembrando-a da sua posição de princesa, dizendo que eles não sabem nada sobre Yuya, mas Lexia insiste que foi amor de primeira vista. Os dois começam a discutir, mas Yuya interrompe dizendo que é perigoso na floresta, então os convida para irem até a sua casa, o que os surpreende ao descobrirem que ele na verdade mora na floresta. Eles ficam surpreendidos em ver sua casa, e o cavaleiro se apresenta como Owen, o capitão dos cavaleiros de Arzelia, e apresenta Lexia como a primeira princesa de Arzelia, mencionando que ela é a segunda na linha de sucessão ao trono. Ela o agradece por salvá-los mais uma vez, e Yuya começa a se preocupar com o seu comportamento depois de descobrir que ela é uma princesa. Mas eles dizem para ele não se preocupar, já que não é uma visita oficial, e ele é o seu salvador. Yuya se apresenta, mas eles estranham o seu nome e acham que ele pode ser de outro país. Lexia fantasia com ele ser de realeza de outro país, mas Owen se preocupa com outras possibilidades.
Owen revela que eles estavam lá para procurá-lo, porque na primeira vez que a salvou, ele não teve a chance de agradecê-lo. Ela diz que pensa nele desde aquele dia, dizendo que é a primeira vez que sente-se assim, e o pede em casamento novamente. Yuya fica devastado e acha que o pedido foi muito repentino, fazendo a princesa pensar que o amor não pode ser tão simples. Pensando em todos os romances que já leu, o amor precisa vir com obstáculos, e seria chato se tudo corresse tão bem assim. O que será que vai acontecer com o nosso protagonista daqui em diante? Quem será que vai ganhar o coração dele? Se quiserem a parte 3, curte aí. Assim eu vou saber que vocês estão gostando.